Livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. A partir do verso 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleofas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda no verso 31, abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram uns para com os outros, um para com o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Pode sentar, irmãos. Há muitas coisas no Evangelho que chama a nossa atenção, mas uma das coisas mais interessantes que se passa no Evangelho e que chama a nossa atenção é exatamente esse fato aqui, que diz respeito à ressurreição. A grande mensagem da igreja primitiva, se fôssemos perguntar aos entendidos, ou até mesmo aqueles que estudam mais a Bíblia, qual a grande mensagem que a igreja primitiva pregou? A grande mensagem que a igreja primitiva pregou, ou seja, a igreja que viveu no primeiro século, essa grande mensagem era a ressurreição. Essa foi a grande mensagem. A igreja que saiu para a sua jornada pelos séculos, né? Era o começo da igreja, e a sua grande mensagem era a ressurreição. No entanto, a ressurreição, ela trazia um mistério com ela. Era um segredo extraordinário, porque era tudo aquilo que Deus tinha preparado para o homem, ou seja, vencer a morte. Quer dizer, Deus não criou o homem para que morresse, Deus criou o homem para que fosse eterno. E um dos grandes segredos, dos grandes mistérios da igreja e da pregação da igreja foi exatamente a ressurreição. É tão extraordinário esse ato da ressurreição, que uma coisa, o que nos chama a atenção, por exemplo, não só nesses dois discípulos aqui, mas também o caso de Maria Madalena e o caso dos discípulos que voltaram a pescar. O que chama a atenção é que depois da ressurreição, esses homens e aquela mulher não reconheceram Jesus. Nós ficamos imaginando, esses dois que estavam aqui, a Bíblia diz que eles eram discípulos de Jesus, não eram apóstolos.
não eram dos 12. Os discípulos eram aqueles que ouviam de Jesus, que aprendiam de Jesus. A Bíblia fala que, certa ocasião, Jesus enviou 70, de 2 a 2. Então, esses eram aqueles que aprendiam dele, que ouviam dele. Então, esses dois conheciam Jesus, ouviam de Jesus, participaram do ministério de Jesus, aprendendo dele. E eles, agora, diz o texto, que depois da morte de Jesus, eles voltam para o lugar onde eles moravam. Eles moravam em Emaús, que era uma aldeia próxima de Jerusalém. Eles estavam voltando, já depois da morte de Jesus, e naquele caminho que eles iam andando, retornando para Emaús, eles iam comentando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Corações amargurados, talvez decepcionados por tudo aquilo que eles tinham visto. Certamente eles viram doentes serem curados, cegos, não é? Serem curados, talvez mortos ressuscitarem, leprosos, aleijados. As palavras que o Senhor Jesus dizia eram palavras maravilhosas, enchia o coração. Então eles, agora, com a morte de Jesus, eles se sentem profundamente desamparados, talvez até um pouco decepcionados. E naquela jornada, naquela caminhada, Jesus apareceu, começou a andar do lado deles e eles não o reconheceram. E Jesus até perguntou a eles: o que vocês estão conversando? Que reclamação é essa? E um deles olhou para Jesus e disse: o senhor é peregrino aqui? O senhor está passando aqui agora há pouco tempo? O senhor não soube do que aconteceu? Não ouviu falar de Jesus, varão profeta, poderoso em obras? E nós estávamos esperando que ele fosse redimir Israel. E ele foi preso e foi morto. E já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram, apesar de que alguém disse que ele está vivo, mas nós não cremos. Nós não o vimos mais, então para nós ele está morto. Acabou tudo. E Jesus começou a repreendê-los, não é? Chamou-os de loucos, né? Nécios. Falou sobre a fé, se eles não estavam lembrados das promessas, e começou a exortá-los. Quando, nessa conversa toda, durante o caminho, quando eles chegaram em Emaús, os dois fizeram menção de chegaram no lugar onde eles moravam, entrar na casa, e Jesus fez que ia embora. E eles então pararam e disseram assim: olha, já está tarde, né? O dia já declina, o senhor não podia entrar conosco um pouquinho? Podia entrar não? Eles, perfeitamente. E Jesus entrou, eles trouxeram um pão, e ali ele partiu o pão, e quando ele partiu o pão, eles então reconheceram que era Jesus. E ali eles mudam todo o sentimento de frustração, de decepção, de angústia, de desesperança, tudo aquilo se transforma numa grande alegria. Por que a grande alegria? Porque eles descobrem que aquele que tinha sido tão extraordinário, tão maravilhoso em tudo que tinha feito, não estava morto, mas estava vivo. Meus irmãos, o que nos chama a atenção aqui nesse ato da ressurreição é que Jesus se revela depois da ressurreição, porque muitos, depois que Jesus morreu, só se lembram de Jesus morto, não é? Então as pessoas às vezes
trazem à sua lembrança a figura de Jesus que morreu. Olha para a Bíblia, lê os Evangelhos, mas lembra sempre da figura daquele homem que passou por aqui, que sofreu e morreu. Se esquece da coisa mais notável que aconteceu, foi que ele ressuscitou. Se esquecem da coisa mais extraordinária que o Evangelho cita, que é a menção do Evangelho, quando a palavra diz que ele não está morto, mas que ele está vivo. E meus irmãos, quando o homem descobre que Jesus está vivo, há uma mudança no seu interior. Quando ele tem quando Jesus se revela a ele, fala com ele, quando ele sente isso, que Jesus está vivo, a primeira reação, mesmo sem conhecer o Senhor Jesus direito, mesmo sem conhecer bem Jesus, ele recebe uma bênção e ele não entende, não conhece bem Jesus, mas a primeira reação dele é a reação da alma necessitada. Já é noite, né? O dia declina, eu estou com medo, né? Eu tenho pavor, né? O mundo que está aí me assusta, as coisas que estão aí me assustam, mas a palavra que o Senhor me falou foi tão boa, tão extraordinária, aqueceu o meu coração. Não vai embora não, entra e fica conosco, já é tarde. Essa é a reação de um coração quando conhece Jesus que está vivo. Não Jesus que ficou lá no passado, não, um Jesus que está presente hoje aqui. Essa sensação extraordinária quando ele toca no coração do homem, né? Quando bate lá no interior, e quando Jesus se revela, que eles reconheceram Jesus, um olhou para o outro e disse: você percebeu que quando ele nos falava, o nosso coração ardia? Ele disse: percebia, eu percebi. Meus irmãos, é a transformação do interior do homem, é a transformação daquilo que se passa dentro do coração, da necessidade. Nós às vezes vivemos a nossa vida normal, estamos caminhando na nossa caminhada, não é? A nossa jornada, é a nossa vida, é esse tempo nosso que passa, né? Esse tempo, como diz alguns, esse tempo, um poeta recente disse, lá foi o prêmio Nobel da literatura, o tempo que constrói, mas destrói, para ele. Mas o tempo para nós que constrói e constrói, porque a nossa vida não acaba aqui, mas ela continua. Por quê? Porque a grande esperança que está no nosso coração é daquele Jesus que se revela e caminha conosco todos os dias, né? Há um hino que eu gosto muito, né? Há um hino que eu gosto muito que diz assim: o rei e eu andamos sempre juntos, né? O rei e eu andamos. Essa é a experiência de um servo, foi a experiência de um servo, mas é a experiência nossa, é a experiência nossa. Nós caminhamos, e nós caminhávamos aonde? Onde nós estávamos, por onde passávamos, né? Qual era a sensação que havia no nosso coração quando falávamos de Deus? Quando alguém falava de Jesus, a gente tinha uma ideia de um Jesus mais místico, ou de alguma coisa que parecia mais superstição. Era assim que nós vivíamos, era isso, e nós caminhávamos assim. Era a nossa vida, era isso, era esse caminhar, não é? Fora de Jerusalém, saindo de Jerusalém. Mas quando Jesus se revelou a nós, na hora da noite que estamos, nesse momento quando nós nos sentimos só, e o clamor da nossa alma foi: fica conosco porque já é tarde.
Esse é o clamor da alma quando ela entra em contato com Jesus. Quando ela entra em contato com Jesus, ela não se detém. É o grito. Quando o Senhor Jesus toca no coração do homem, é o grito da alma lá no interior: não vai embora, fica, entra na minha casa, entra, fica, já é tarde, o dia já cai, o mundo está aí, fica aqui, não sai mais. Jesus entrou naquela casa, e naquele momento que ele entra, no partir do pão, naquela comunhão, ele se revela, e eles entenderam: ele não está morto, ele está vivo. Jesus está vivo. E a partir dali eles voltam para Jerusalém. Não era mais o sentido de Emaús, não é o caminho fora de Jerusalém, mas o caminho de volta para Jerusalém. Fica conosco, o dia já declina. Meus irmãos, não há uma experiência maior para o homem nesta hora. Não há nada comparável à grande experiência do homem conhecer que Jesus está vivo. É a experiência que move, que transforma. É a experiência que dá ao homem vida, que traz o homem para o grande projeto de Deus para a sua vida. Interessante que a conversa deles, logo que Jesus apareceu, era só falar naquilo que Jesus tinha feito. Às vezes nós vemos as pessoas vivendo as suas vidas, às vezes são até cristãs, falam de Jesus, mas sempre usam a figura do passado. E às vezes Jesus se aproxima, toca, ele sente a necessidade, mas não entende. Quem sabe, não é? Quem sabe quantos aqui hoje amam Jesus, né? Sentem desejo de Jesus, vontade de ter uma experiência com Ele, mas não o conhecem como um Jesus que está vivo. Estão no caminho de volta. Aquele caminho de Jerusalém ficou para trás. Nessa jornada da vida e nessa hora da noite, à tarde, não é? Já chega ao seu fim, a noite se aproxima, ao medo, não é? Todo mundo está falando tanta coisa, agora está na moda a síndrome do pânico, né? Pânico é medo. Isso é próprio do homem, da necessidade do homem. E o clamor nosso, e o clamor é esse: fica conosco, porque o dia já declina, fica conosco. E ele entrou e ficou com eles. E quando ele partiu o pão, eles o reconheceram e ele então desapareceu. Jesus estava vivo. Imediatamente eles voltam para Jerusalém. Essa é a maior experiência do homem. Jesus está vivo. Que o Senhor nos abençoe. Um homem hoje disse para si, o Senhor revelou que há um homem aqui, e ele disse o seguinte: vou àquela igreja para ver se é verdade o que eles falam. E no final ele disse: Deus está aqui. Amém. Há uma senhora aqui hoje, o Senhor revelou que há uma senhora aqui hoje muito amargurada, pois teve uma grande decepção com uma pessoa que ela admirava muito. Via uma pessoa que estava arrumando as suas coisas e tratava-se de uma separação. Mas o Senhor dizia: há nisso uma precipitação. Né? O Senhor está querendo dar uma bênção a respeito de um casal. Talvez uma pessoa só está aqui,
ou os dois. Uma senhora também com o coração muito triste, porque está vendo seu casamento se acabar e acha-se incapaz de reverter essa situação. E o Senhor pode reverter essa situação. Já é tarde, o dia declina, as trevas avançam rapidamente, é o momento da luta, da noite, é o momento de você dizer: fica comigo, abra o coração e diga: fica comigo, e Ele vai entrar e vai ficar com você, vai ser o seu amigo, seu companheiro, e o milagre vai acontecer, porque sempre eu me lembro de uma palavra que um pastor sempre dizia, ele repetia muito isso, ele diz assim: sempre que Jesus está presente, um milagre acontece, sempre, todas as vezes que Ele se faz presente, um milagre acontece, e Jesus está presente aqui, não precisava nem dizer isso, mas talvez até para reforçar, então o milagre vai acontecer. Também o Senhor mostrou um homem que teve a sua viagem adiada. O Senhor disse que esse adiamento não foi em vão. O Senhor quer que ele fale sobre o que ele viu aqui hoje. Um homem está aqui, sofreu um assalto e ele conseguiu se livrar da situação. Acha que teve sorte, mas o Senhor disse que não. O Senhor te livrou. Uma senhora que veio aqui hoje e ela no coração há um desejo de pedir ao Senhor perdão, porque muitas vezes ela zombou das coisas do Senhor, desse povo, das coisas que acontecem no meio desse povo, mas ela foi tocada pelo Espírito Santo e agora diz no seu coração ter necessidade de viver essa experiência. Há uma senhora também que entrou aqui hoje, o Senhor disse que ela, até antes de vir aqui hoje, ela não tinha entendimento das coisas do Senhor. Ela não entendia bem tudo isso que fala sobre Jesus, Jesus vivo, ela não entendia, mas que hoje ela entendeu. O Senhor abriu os olhos dela para entender esse segredo, esse grande segredo. A experiência de Paulo foi exatamente essa, a grande experiência de Paulo. Ele fala mais tarde, foi conhecer Jesus vivo. Essa é a grande experiência, foi da igreja, do primeiro século da igreja hoje, porque Jesus continua vivo entre nós. Vamos ficar de pé. O grupo tem algum hino para cantar? Não? Glória a Jesus. Nós vamos glorificar o Senhor. Senhor, nós bendizemos ao Teu nome. Nesta hora queremos te agradecer por tudo que tens feito na nossa vida. Em especial, queremos interceder por aqueles que vieram à Tua casa. Senhor, alguns aflitos, tristes, alguns com problemas insolúveis. Senhor, opera agora o milagre da salvação. Opera, Senhor, o milagre da libertação. Que o Senhor Jesus esteja se revelando nesta hora, ó Deus, pela operação do Teu Espírito em cada coração. E que ninguém, Senhor, saia da Tua casa nesta noite sem uma experiência nova contigo. Dá essa bênção, Senhor. Alegra, salva, cura, liberta. Queremos interceder também pelos Teus servos que retornam das igrejas no interior. Traz os Teus servos em paz, livra-os de acidentes, de todo o mal. Abençoa, Senhor, o Teu povo. E em Teu nome dizemos, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco agora e para sempre. Amém.